No ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de abril de 2016. Que a bênção 22, né? Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Antes de apresentar aqui os nossos queridos debatedores no programa de hoje, nós estamos aqui na linha com Gerardo Portela, autor de livros, especialista em gerenciamento de riscos e que tem tratado sobre esse assunto desse incrível acidente, esse impressionante acidente que ontem nós todos ficamos perplexos ao assistir, que foi a queda de parte daquela ciclovia. Este assunto, evidentemente, está na pauta de todo mundo. Eu queria consultar o nosso querido Gerardo Portela sobre esse assunto inicialmente. Passada já aí quase 24 horas daquele episódio, como você classifica este episódio, esta cena incrível que nós todos estamos aí vendo como um absurdo, um grande absurdo, mas o especialista você. Eu queria ouvi-lo sobre esse assunto. Gerardo Portela, muito bom dia. Bom dia, J.R. Pastor J.R., é uma satisfação estar falando aí com os ouvintes da Rádio 93. Infelizmente, nós estamos passando aí por um grande acidente grave que compromete a imagem da engenharia brasileira num dos cartões postais das obras para as Olimpíadas, ou seja, uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa competência, e nós já temos engenheiros competentes, mas infelizmente nós estamos passando por esse problema e temos tido muitos acidentes catastróficos. Estamos com um agora em São Paulo, um desabamento também ocorrendo nesse momento, ocorreu em São Paulo. Então, isso mostra uma carência de valores no nosso país. Nós que somos do povo de Deus sabemos que precisamos orar e clamar para melhoria, para mais valores cristãos e bons, porque os profissionais acabam sendo alcançados no momento de tomar suas decisões e acabam colocando outros valores indevidos, e a gente sabe disso, e estamos passando por essa doença, e no poder do Senhor nós vamos nos livrar dela. Eu assisti uma entrevista sua ontem na Globo News, onde você tratava especialmente sobre a questão dos valores, né? A perspectiva do valor humano, o apreço ao ser humano, em contraponto aí muitas vezes com a pressa e com a questão dos investimentos. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Pastor J.R., todas as profissões têm as suas dificuldades, as pressões, todos nós precisamos trabalhar para sustentar nossa família, e em algum momento nós estamos pleiteando algum tipo de promoção, e essas pressões elas perturbam as decisões que são tomadas. Mas quando se fala em gerenciamento de riscos envolvendo vidas humanas em grandes obras e construções, não pode haver dúvida da priorização da vida humana, do meio ambiente, colocar isso no número 1. E infelizmente não há valores sólidos, e essa é a doença que nós estamos passando hoje no nosso país. Na hora de tomar a decisão, os outros valores não tão bons acabam prevalecendo, os interesses, as ordens que recebemos indevidas, e nós não fincamos a nossa posição de que devemos fazer aquele projeto o mais
correto, coerente. Isso serve para todas as áreas, não só na área de engenharia, mas a área de engenharia não passaria isenta dessa terrível doença, que é a doença de valores degradados, e nós, como cristãos, nós falamos de valores cristãos, que nós precisamos cultivar para salvar a nossa pirâmide de valores, né? Porque nós estamos passando aí por essa situação, que é uma catástrofe, e o projeto é um projeto até certo ponto infantil, poderia estar num parque, passando sobre riachos, mas não poderia estar num costado com ondas tão agressivas e ondas tão severas, que podem até causar o colapso, que foi isso que aconteceu, o colapso da instalação. Essas obras, e essa especificamente, obviamente ela se une a tantas outras obras que estão acontecendo simultaneamente. Nós estamos com uma cidade em obras e com muita coisa sendo realizada, sendo inaugurada posteriormente, vários contratos com aditivos, e nós estamos aí acompanhando, e naturalmente isso virá à tona de uma forma ou de outra forma. Mas você considera então que o projeto que foi feito ali, que foi realizado, a ciclovia, você tratou isso como um erro infantil? É isso mesmo? O que eu posso dizer como investigador de acidente é que nós, quando iniciamos uma investigação, inicia exatamente no primeiro momento, nas primeiras imagens, no primeiro contato, nós buscamos evidências objetivas, que na linguagem coloquial significa fatos. Nós temos imagens ali que tem uma estrutura antiga de mais de décadas, na verdade, que resistiu, com cargas superiores, que são caminhões, veículos, e à frente uma estrutura extremamente frágil em comparação com a estrutura existente. Isso mostra que talvez tenha havido uma ingenuidade dos projetistas, subestimando o que seria o cenário mais grave. O cenário ali de risco não é a bicicleta, o peso da bicicleta, ou da bicicleta elétrica, mas pode até passar uma moto ali. A gente sabe que pessoas fazem isso, é errado, mas fazem. Eles deveriam buscar, analisar a questão das grandes ondas naquela região. Os ventos também podem trazer problemas. Não só isso, mas uma coisa que as pessoas estão esquecendo: os carros que estão trafegando, eles podem perder a direção e cair sobre aquela estrutura. Se cair, vai desmoronar tudo? Não pode. Então, esse projeto, ele, quando eu falei uma certa imaturidade, talvez não infantilidade, mas imaturidade técnica, ele não fez uma análise de risco madura, uma análise de risco que considerou todos os cenários que são os mais importantes, né, nessa localidade. Então, isso, nesse sentido, eu usei talvez a palavra não seja infantil, mas um pouco ingênua. Ingênua, essa é a palavra. Agora, quando a gente trata sobre obra pública, não é? E a gente fala sobre ingenuidade e pressão e Olimpíada, sem querer criar aquele clima de tragédia o tempo inteiro, mas os riscos que a gente corre com essas novas obras que foram recentemente inauguradas ou estão para ser inauguradas recentemente também? Infelizmente, nós não podemos deixar de falar que o nosso país está passando por uma grande momento difícil devido aos valores e à corrupção que está presente. E isso afeta capilarmente, não só as autoridades, mas a nossa sociedade carece de valores. Então, a própria população, infelizmente, em alguns casos, é condescendente, mesmo na hora de votar. Então, a engenharia não ficaria isenta disso. Então, quando nós falamos de projetos ingênuos, é porque, às vezes, você passa por uma questão de custos ou interesse a uma empresa específica que não tem um corpo técnico experiente. Então, ele faz um projeto ingênuo, buscando ser belo, ser ecologicamente correto, coisas que estão na moda, são modismos, mas a experiência de décadas de trabalho num corpo técnico, o primeiro cenário que seria ser estudado para essa construção seria o problema de ondas centenárias, ondas que ocorrem, que você, quando começa a projetar assim, você analisa, pega os dados da região, da maior onda em 100 anos, do maior vento em 100 anos, do maior terremoto, se houver, nos últimos 200 anos.
e faz o seu projeto. Então, quando isso não é feito, denota uma certa ingenuidade dos projetistas, porque eles estariam trabalhando contra si mesmos. Meu querido, que é o que vai acontecer agora. Meu querido Gerardo Portela, eu quero te agradecer, meu amigo, uma vez mais aqui, pelas suas orientações, explicações claras. Você está aí entre uma entrevista e outra, naturalmente expondo ainda mais o seu conhecimento e a sua experiência nessa área como especialista em gerenciamento de riscos. Eu quero agradecer a preferência e a exclusividade aqui nas orientações e nas explicações ao nosso ouvinte da 93 FM. Um grande abraço, querido. Com certeza, pastor JR, e realmente eu fico feliz de ter priorizado e acho que fiz muito bem. É uma satisfação falar para os ouvintes da 93. Obrigado, querido, um grande abraço, um dia abençoado aí na presença de Deus. Estamos aí, gente, acompanhando esse episódio. Agora temos esse caso em São Paulo. Juliano, conta aí para os nossos ouvintes. Só um adendo aqui, o JR, na colocação aí do Gerardo Portela em relação a essa questão do estudo das ondas, dos últimos 100 anos de vento. Inclusive existem especialistas que dizem que o modelo usado para cálculo de engenharia no Brasil já estaria ultrapassado, porque são dados recorrentes de 40 anos, e com as mudanças climáticas, a elevação do nível do mar e a maior frequência de marés altas e fortes acabam sendo índices importantes que não são atualizados na hora de construir uma obra como essa. Agora sim, em relação lá em São Paulo, o que aconteceu é que um estande de vendas da obra de um prédio em construção desabou no bairro Vila Olímpia, na zona oeste da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, há ao menos 6 vítimas. 3 pessoas já foram resgatadas ali dos escombros e levadas para prontos socorros e hospitais da região. Não há informações ainda sobre o estado de saúde delas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das pessoas feridas que ainda está embaixo dos escombros não mantém contato com as equipes, mas outras 2 estão conscientes e a todo tempo conversam ali com as equipes dos bombeiros que estão no local fazendo o resgate dessas pessoas. 15 viaturas foram mobilizadas para o local e as equipes estão lá, então, nesse momento, trabalhando para o resgate de mais 3 pessoas que ainda estão presas sob a estrutura que veio abaixo. Vamos continuar apurando esse assunto e trazendo mais informações para você, ouvinte amado da 93 FM. Povo de Deus. Acolhemos com carinho no nosso debate 93 de hoje o pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. A pastora Cirlei Figueiredo é a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade cristã Novo Dia. Pastor Jairo de Paula, da Igreja Cristã Evangélica Renovada em São João de Meriti. Pastor Holdson Bulê, pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso debate 93 de hoje, minha gente. Olha, esse assunto da ciclovia, ele continua na pauta de todos nós, né? Esse aspecto já abordado pelo especialista. Exatamente por isso, ouvinte, nós convidamos o especialista para trazer o seu posicionamento sobre esse assunto. Ele é doutor exatamente em gerenciamento de riscos, tem dado várias entrevistas, é autor de livros sobre esse assunto. É uma palavra balizada, não é apenas uma opinião. É a perspectiva de uma pessoa que conhece profundamente o assunto, porque essa é a perspectiva que nós queremos informar ao nosso ouvinte 93, que merece sempre a melhor opinião sobre esse assunto. Um outro aspecto dentro dessa mesma linha é que enquanto os 2 corpos que foram encontrados ontem estavam na areia, as pessoas continuaram jogando bola como se nada tivesse acontecendo. É incrível, as cenas são incríveis, imaginar essa cena, enfim, vamos discutir esse assunto aqui sobre esse esfriamento, enfim, a dor do outro já não nos incomoda mais. Como é que a gente lida, como você sente quando você vê algo assim acontecer? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte, sobre esse assunto. Também tem um outro tópico aqui, o empréstimo. A atriz Cláudia, o que é o nome dela? Cláudia Rodrigues, ela acabou emprestando um dinheiro para um namorado dela, o camarada não pagou, ela processou o camarada, tá na justiça contra ele. A pergunta que a gente faz: você costuma emprestar dinheiro ou tá devendo alguém? Pelo amor de Deus, eu te lembrei de uma coisa complicada agora, hein?
que a Bíblia fala sobre esse assunto, hein? Você levaria algum conhecido à justiça por causa de um empréstimo? E se esse conhecido for seu irmão na fé? Levaria o irmão na fé às barras da justiça? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado. Ao longo da vida acabamos cercados por todos os tipos de pessoas, algumas realmente boas e outras nem tanto. Como descobrir em quem podemos confiar? É errado criar situações para testar o caráter daqueles que se dizem nossos amigos? Quando a decepção acontece, é possível continuar amando a pessoa da mesma forma? O erro está em esperar demais de alguém? A minha integridade, o meu compromisso com Deus podem influenciar e transformar uma pessoa assim? O que pensa você sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Bom dia, pastor Guilherme. Bom dia, J.R., bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, amigo ouvinte do Debate 93, é sempre uma alegria estar aqui com você, J.R. Obrigado, querido. Sua opinião, pastor? Olha, a pergunta é como descobrir em quem podemos confiar. A verdade, JR, é que a amizade é um presente de Deus, a amizade é coisa boa. Deus, ele nos fez para vivermos em sociedade, somos seres sociais. Uma pessoa que vive muito isoladamente, muito solitariamente, é uma pessoa que emocionalmente tem algum problema, porque o ser humano saudável emocionalmente, ele sente a necessidade de ter pessoas ao seu redor. Mas como descobrir em quem nós podemos confiar? Mateus capítulo 7, versículo 20, o próprio Senhor Jesus vai dizer que pelos frutos você conhece a árvore. Só que os frutos, eles só podem ser percebidos através da convivência, do relacionamento, de uma caminhada na jornada da vida. Nós não vamos descobrir de uma hora para outra. Então nós temos que nos relacionar com as pessoas. É claro que temos que ter cuidado, porque existem vários níveis de amizade, né? Nós não podemos também abrir o coração para todos os amigos que conhecemos há poucos dias. A gente vai lá, abre o coração e depois se frustra. Então é necessário nós entendermos que a nossa amizade tem níveis que precisam ir crescendo gradativamente. Agora, não existe uma resposta pronta para essa pergunta. É a convivência, é o relacionamento que nós vamos conhecer os frutos dessa pessoa. Pastor Jairo, que é o mais antigo aqui entre nós, parece, não é? Pastor Jairo, os antigos dizem que para conhecer uma pessoa é necessário comer um pacote de sal, é o que eles falam, não sei se é verdade. O senhor usa essa expressão ou não? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos pastores, acompanha a mesa, os nossos ouvintes. Essa questão o pastor Guilherme ele abordou com muita felicidade, porque o ser humano ele não tem atestado na sua testa, dizendo o seguinte: eu serei um bom parceiro ou terei um bom relacionamento saudável consigo. Então, isso não há possibilidade de nós, na primeira instância, percebermos isso. Decepção é algo que é normal, é natural. Infelizmente, nós não estamos preparados para conviver com tal coisa. Então, certamente, como eu já decepcionei alguém já me decepcionou também da mesma forma. Então, para nós sabermos lidar com essa situação, é só o tempo de convivência, de relacionamento, para a gente chegar a um consenso. Concorda, pastora? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, uma manhã linda na presença de Deus. Coisa maravilhosa é a gente se relacionar, ter amigos e saber que, cercado por amigos, decepcionamos, como já foi dito, vamos ser decepcionados. E acho que a gente tem que aprender na nossa caminhada a não colocar tanta expectativa no outro, sabendo que o outro vai nos decepcionar. A gente precisa amadurecer isso dentro da gente, não só de palavras, mas de verdade, porque vai acontecer. Porque no decorrer da nossa caminhada com as pessoas que chegam, a gente tá ali com a pessoa é tão fiel, né, durante tantos anos, e chega um momento da vida que aquela pessoa traz uma situação e que nos coloca, às vezes, numa situação difícil, como uma traição, com palavras que a gente nunca imaginou que aquela pessoa pudesse falar acerca da nossa vida, e a gente vive isso. E como lidar com isso? É a pessoa que está próximo. O tempo nos disse que aquela árvore, a gente estava provando dela e ela era boa, mas aí chegou um momento que ela não era tão boa assim, e ela nos negou, e ela traiu. E o que faz? O que eu faço com isso? Na minha vida, eu sempre penso, a gente deve viver assim, da maneira simples, como a palavra diz assim, ser simples como uma pomba
prudente como uma serpente. Nós precisamos da prudência e precisamos da simplicidade. Com Jesus, eu aprendo sempre o seguinte: Pedro, ele negou ao Senhor. Mas quando Jesus ressuscita, ele manda dizer: fala aos discípulos e a Pedro, porque Pedro me é necessário. Pedro, ele não se vê mais como um discípulo. Por quê? Negou. Ele não confia mais em mim. Mas Jesus, ele fala assim: eu quero restaurar, então quero ser essa pessoa, quero tentar isso. Pastor Rodson aqui, é Rodson que fala, pastor? Oldson. O H... ele não fala, é mudo. Não fala, eu conheço isso. Conheço uma outra pessoa também, tem um nome com H e o H não fala. Muito bem, pastor, desculpa, viu? Um relacionamento saudável de amizade se desenvolve a prudência, diz um ouvinte, pois quando surgir a decepção com o outro, temos suporte nessa situação e buscamos como resolver. O senhor concorda com o que diz esse nosso ouvinte aqui, o ouvinte Marcos Vinícius, acompanhando a gente? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. O que está em voga é a expectativa. E a expectativa é um problema nosso. Nós é que projetamos uma imagem do outro e que não necessariamente essa pessoa irá suprir em todo o tempo o que nós geramos sobre essa imagem. Geralmente, as pessoas que mais geram expectativas são as que mais se decepcionam. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque se a gente não guardar o nosso coração, a gente vai ficar se machucando desnecessariamente. O que a gente precisa entender é que nem todo mundo é bom o tempo todo e nem todo mundo é ruim o tempo todo. Nós temos impostores que moram dentro de nós. Nós somos decepcionados, mas também nós decepcionamos. Somos traídos, mas também traímos. Existem pessoas que não atingem as nossas expectativas, mas muitas vezes nós também não atingimos as expectativas que foram geradas acerca de nós. Nós precisamos agir com misericórdia e, sobretudo, guardar o nosso coração. Nosso ouvinte pergunta: a minha integridade e meu compromisso com Deus podem influenciar e transformar uma pessoa assim? Com certeza, com certeza. Quando Jesus ele fala, que ele chama Pedro, ele fala: eu posso. Ele diz: eu posso restaurar. E na nossa caminhada, se a gente busca a semelhança com Cristo, não é fácil. Não é, mas é o amor de Cristo transbordando através de mim. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é outro. Eu não te perdoo, meu irmão, com o meu perdão, porque o meu perdão... Eu te perdoo num amor e num perdão que eu recebi dele. Então isso transborda do amor. Então a minha vida, o meu dia a dia consegue sim, se o outro quiser e eu não desistir. Ouvinte participando conosco pelo WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Uma delas dizendo: JR, ao longo da minha vida eu me decepcionei muito com aqueles que diziam ser meus amigos. Olha, eu era uma pessoa rodeada por muitos, mas quando eu mais precisei, viraram as costas para mim. Aí dói, né, gente? Dói muito. Aí dói. É que hoje em dia estamos afastados, não nos falamos mais e eu me tornei uma pessoa de poucos amigos. Aprendi que Deus, ele nunca me abandonará. Só nele que eu posso confiar. Na verdade, JR, é a questão da expectativa que já foi feito, já foi falado. Você aposta muito numa pessoa e acha que aquela pessoa possa te suprir em todas as suas necessidades. Então você abraça aquela pessoa com uma grande expectativa, achando que quando você passar momentos ruins ou bons, aquela pessoa vai estar todas as vezes ao seu lado. E quando isso não acontece, vem a decepção, vem a frustração, aí você acha que aquela pessoa não era a melhor escolha para ser seu amigo. Então, eu quero falar para esse ouvinte que talvez, ou quem sabe, não seja nem a primeira nem a última decepção que ela vai ter na vida, mas que ela não coloque nas pessoas aquilo que haja visto que ela possa ver nela nos outros, porque isso é uma situação extremamente delicada e ruim pelo caminhar dela. As decepções fazem parte da vida e nós temos que estar preparados para lidar com elas. Só que, às vezes, a gente acaba criando um mecanismo de defesa, como a nossa ouvinte pelo WhatsApp falou: hoje eu sou de poucos amigos. Mas nós não devemos desistir do ser humano.
né? Apesar do ser humano nos decepcionar, do ser humano ser falho, eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito que existem pessoas que são confiáveis, sim. Agora, não é tão fácil encontrá-las e a gente precisa também ter critérios e ir crescendo o nosso nível de amizade dia após dia. O problema é que às vezes nós queimamos etapas. Nós já conhecemos a pessoa há pouco tempo e já queremos nos aprofundar no nível de amizade que tem que esperar o tempo. Nós precisamos entender que nós, seres humanos, precisamos de tempo para avaliar as coisas, para ter critérios. A amizade, ela vai crescendo gradativamente. Intimidade não surge da noite para o dia, é tempo. Ouvinte dizendo, eu não tenho pessoas que eu chamo de meus amigos, mas quando eu vivia no mundão, JR, eu tinha muitas pessoas, eram colegas, dormiam aqui em casa, comiam aqui na minha casa, mas quando eu fiquei sem dinheiro e sem casa, todo mundo, vazou. Hoje eu aceitei a Jesus e choro quando as pessoas estão com problema, mesmo que eu não as conheça. Hoje eu vivo com as pessoas, mas eu não digo fulano é meu amigo, eu não falo nada, entendeu? Diz aqui a nosso ouvinte de Itaguaí acompanhando a gente. Aqui eu quero agradecer pela sua audiência e por estar nos acompanhando, porque afinal de contas, quando nós tratamos a respeito desse assunto, nós estamos falando sobre a gente. Nós estamos falando sobre a gente, é a nossa vida, onde nós lidamos com isso e como é que o evangelho nos ajuda a aplicar essa realidade, essa palavra de Deus na nossa história. Como o evangelho, ele pode abrir a nossa mente para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem para ministrar através da nossa vida às pessoas. Como aplicar o evangelho, minha gente, inclusive quando o assunto é uma decepção impressionante, ou pelo menos uma surpresa, quando você vê numa tragédia como a de ontem, enquanto 2 corpos estão na areia da praia, porque foi exatamente ali ao lado, pertinho de onde estavam os corpos, o futebol continuou rolando solto. Durante a cobertura da queda da ciclovia na Avenida Niemeyer, ou de parte da ciclovia em São Conrado, que vitimou pelo menos 2 pessoas, algumas imagens não passaram despercebidas. A indiferença de quem continuou seus momentos de lazer apesar da tragédia. Enquanto os 2 corpos encontrados ainda estavam na areia da praia, banhistas jogavam bola ali perto, aparentemente alheios à dor. Perdemos a capacidade de sentir a dor do outro. Essa atitude desumana seria culpa da violência que temos vivido? Ficamos insensíveis? Como você se sente quando vê algo assim acontecer? Eu pergunto a vocês, debatedores, e aos nossos queridos e amados ouvintes. JR, nós estamos vendo uma questão de banalização da morte. A morte está se tornando algo muito banal. Isso é muito perigoso, porque a vida, ela deve continuar sendo um valor absoluto. Não podemos relativizar a vida, mas isso também é fruto de uma sociedade individualista que a cada dia nos ensina, né, a pensarmos mais em nós mesmos e pouco no próximo. Então nós estamos vendo aí uma desconstrução da humanidade, na verdade, muito preocupante. Essa desconstrução da humanidade, a gente precisa entender que nós não estamos falando no biológico, na espécie humana. Essa desconstrução, ela passa pelo filosófico e o antropológico. Esse ser humano, ele vai sendo construído à medida em que ele cresce, se relaciona, e vai sendo desconstruído à medida em que a iniquidade se multiplica e o amor esfria. O ponto principal para a desconstrução dessa humanidade é porque se multiplicou a iniquidade. E a violência é uma das facetas dessa iniquidade. Nós vemos 2 extremos, que é o ser humano que não se importa com a dor do outro, mas também o culto à tragédia, quando a gente tem alguém que se machuca, alguém que sofre um acidente numa via importante, tanto a via de ida quanto a via de volta, os carros param simplesmente para observarem a tragédia. Você já viu, pastor? Muitas vezes a pessoa está agonizando e tem alguém filmando. É o culto à tragédia. Simplesmente a pessoa está hoje, quer postar uma imagem
porque essa imagem viraliza e de alguma forma essa pessoa é beneficiada, em alguns casos financeiramente. E a gente vê o seguinte, o que podia ter feito, né? Quer dizer, no jornalismo há uma crise sobre esse assunto, uma discussão muito antiga e muito ampla. É o seguinte: você, num momento como esse, você cobre, você faz o trabalho jornalístico ou você ajuda? Você tá entendendo? Então hoje, não jornalistas têm optado por cobrir ao invés de ajudar, além desse culto que o senhor está falando aí. Verdade. E nós não tropeçamos nas montanhas, a gente tropeça nas pequenas pedras. Isso começa à medida em que eu estou no sinal de trânsito e tem uma criança vendendo balas, isso já não mexe comigo. Então eu gostaria muito de trazer essa reflexão para nós. O que não mexe mais com a gente deveria estar mexendo com a gente. Porque o fato dos corpos serem içados do mar e as pessoas continuarem jogando futebol, isso passou por uma construção, começou com algo pequeno. Para onde é que nós estamos indo? Essa é a minha pergunta. Um ouvinte nosso aqui cita, pastor, o amor não só esfriou, o amor congelou. Sim. Diz aqui o nosso ouvinte. O senhor concorda, pastor Jairo? Plenamente. Nessa situação acontecida ontem, na mesma hora eu pude ver com a minha esposa, eu disse para ela: será que é a imaginação da minha mente ou o que eu tô vendo é real? Porque é o fim dos tempos. Você vê duas pessoas, dois corpos daquela forma que estão, e as pessoas estão como se não tivesse nada acontecendo ao seu redor, tratando com indiferença. Então nós estamos vivendo um tempo hoje onde, infelizmente, existe ausência de amor ao próximo. Isso é muito preocupante. E a vida está sendo muito relativizada. Me preocupa isso quando nós vemos discussões a respeito de pena de morte, discussões a respeito do aborto e de outros temas, que já a vida tem que ser um valor absoluto. A gente não pode abrir mão disso. Essa relativização da vida humana é muito perigosa para a sociedade. JR, sabe, olhando, vendo as pessoas tomando seu sol na praia, é porque a culpa não é minha. Exatamente. A culpa não é minha. Então, o que eu tenho a ver com isso? Exatamente. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é culpa do governo corrupto, porque fez uma obra relaxada para desviar o dinheiro público. Então, o discurso que a gente ouve, que a gente lê, são discursos... Está dizendo que as pessoas poderiam estar pensando assim. Não, porque eu li alguns comentários acerca. Então, os discursos, JR, que eu li de comentários, eram esses. Triste. E as pessoas ali na sua vida. Indiferente. Por quê? Como foi dito, o amor congelou, o amor esfriou, porque a banalização da vida. A vida não tem mais valor algum, né? Então, muitas das vezes a gente anda pela rua, como o pastor colocou aqui, e a gente vê determinadas cenas e aquilo não mexe com a gente. Eu vivi algum tempo na minha vida muito grande em comunidade. Então, a dor era muito grande, irmãos. Pastores, quem está hoje numa comunidade e que sabe do que eu estou falando, é você ver pessoas sendo mortas com tocos de madeira, de construção, porque deu uma nota falsa para comprar uma droga. E você vê essas coisas, e essas coisas em determinadas pessoas, isso não mais mexe. Porque aquilo dali, ele mereceu aquilo ali, né? Porque a gente não sente a dor do outro. Então a gente tem que rever os nossos conceitos. Até quando a gente está vendo algumas coisas mesmo e a gente não faz, né? É muita dor. Eu gostaria de ampliar essa discussão, porque nós estamos falando sobre violência. Iniquidade não é apenas violência. Iniquidade é falta de equidade, falta de justiça. Na medida em que a gente vive num país injusto, o amor vai se esfriando. E a injustiça não tem mais mexido no nosso coração, queridos. A injustiça não mais mexe com a nossa indignação. Nós não ficamos mais indignados com a injustiça. Nós estamos nos conformando com essa injustiça. Sempre foi assim, sempre será. E por conta disso, o amor ele vai se esfriando. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. E Ele criou, Deus é família. Ele cria a sua imagem e semelhança uma outra família.
Deus é comunidade, cria uma outra comunidade à sua imagem e semelhança. À medida em que esse homem, esse ser humano, ele vai se individualizando, ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus. À medida em que ele deixa de ver o outro, ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Uma ouvinte faz uma ponderação importante aqui para o esclarecimento. Ela diz: nós tendemos a ignorar quando vivenciamos e a sentir mais quando entendemos. Assistir uma reportagem é diferente de presenciar. Quem presencia não tem ideia do que está acontecendo. É a perspectiva que traz essa nossa ouvinte, mais ou menos como se, olha, quem está ali na praia não sabe exatamente o que aconteceu. E aí nós entramos numa reflexão sobre esse ponto. Pode não saber exatamente a dimensão de todas as coisas, mas sabe que houve uma morte, aliás, 2 que estavam ali, né? 2 corpos que estavam ali. De alguma maneira, parece que houve um conhecimento, uma informação, ainda que não completo, não de onde veio, tudo bastante claro. Mas hoje, com os smartphones, com certeza. Tá certo? E a polícia ali, quer dizer, a tendência dessa informação ser dada, né? Bombeiros, guarda-vidas, enfim, todo mundo estava ali, olha, o que aconteceu? Aconteceu isso. Mas JR, até a situação de não ter informação deveria ser suficiente para parar o momento de lazer, para você procurar saber o que está acontecendo. Agora o pastor aqui falou, realmente esse senso comunitário nós estamos perdendo, né? O ser humano, ele foi feito para viver em comunidade, né? E isso está sendo perdido, infelizmente, até dentro das nossas igrejas. Olha aqui, um ouvinte dizendo, eu gostaria de ressaltar que antigamente, quando morria um vizinho, entendeu? Você ficava uma semana sem colocar música alta. Isso por respeito, porque todo mundo ficava falando baixo, silêncio. Olha, que coisa impressionante, né? Vizinho, hein? Entendeu? Quer dizer, uma pessoa que está ali, você tinha essa atitude. Parece que hoje as pessoas estão cada vez mais insensíveis. Os valores estão se perdendo, na verdade, na JR, porque ao passar do tempo, você vê diversas coisas que tornam o ser humano insensível. Então é uma cadeia de situações que leva o ser humano a tomar essas medidas. É lamentável, é triste você ver uma situação dessa, mas nós precisamos fazer de alguma forma para poder mudar. Outro ouvinte aqui no nosso WhatsApp, é muito bom ter aqui a presença dos ouvintes, 968038319, ouvinte dizendo: minha amiga foi morta brutalmente pelo ex-marido dela e pessoas tiraram fotos e lançaram nas redes sociais, trazendo mais dor para a família. Pior do que a insensibilidade é a crueldade que vem a reboque da insensibilidade. Isso é um processo. Primeiro nós começamos insensíveis e não vai demorar muito para nos tornarmos cruéis, nos divertindo com a dor alheia, brincando, fazendo piada com a dor alheia. Não obstante, a gente observa fatos que ocorrem, tragédias que ocorrem na grande mídia e que acaba tornando-se objeto de piadas. Então, primeiro a gente vai se tornando insensível. O passo seguinte é crueldade. Para que nós. E o próximo passo, sem dúvida alguma, é a falta total da humanidade. O ouvinte lembra que a foto da esposa de um deles, quer dizer, você tem o corpo, tem a esposa e no fundo você tem a bola. Sim. Futebol. Sim. Entendeu? Sim. Quer dizer, ou seja, a viúva ali, naquele momento de desespero, e o ouvinte está lembrando disso, quer dizer, aquela imagem ela ainda torna a questão muito mais complicada. Qual a necessidade que a pessoa tem de ser vista? O que leva uma pessoa a postar uma foto de um cadáver numa rede social? Eu fui o primeiro a postar, foi através de mim que todo mundo ficou sabendo. Então, assim, a gente está vivendo um tempo muito perigoso, esse individualismo, essa necessidade de ser visto a todo custo pelas pessoas, e isso é muito complicado, nós precisamos muito rever os nossos conceitos. É o que o JR colocou, é como interesse, o que eu vou ganhar? Porque na realidade existe um ganho para essa pessoa. Ela não está fazendo aquilo ali em vão, ela quer ganhar alguma coisa. Aí são os interesses, né? Os valores distorcidos. Uma perspectiva de outro ouvinte dizendo: não creio que a banalização da morte e da violência seja dos tempos atuais. Na época de Cristo as pessoas eram crucificadas em praça pública. Esse aspecto sempre permeou o gênero humano, diz aqui
o nosso querido ouvinte trazendo um outro ponto de vista sobre a questão da banalização, mas parece que está aumentando. Acho que é essa a ideia, não é que vocês estão dizendo, não é que é atual, mas ela está aumentando. Na história da humanidade, nós vamos observar a morte como instrumento de juízo, e a comunidade ela girava em torno disso. A própria crucificação havia um elemento de justiça. De juízo, exatamente. O que nós estamos observando hoje não é o cumprimento da justiça nem do juízo, é a banalização total. Quando alguém era enforcado, alguém, por exemplo, na Revolução Francesa passava pela guilhotina ou era enforcado, Tiradentes ontem. Existia um rito em que a população participava. Entretanto, esse rito tinha como cunho o juízo, o exercício da justiça. O que nós observamos hoje é justamente a banalização. Não existe nenhum cunho de justiça ou de juízo, ainda que essas mortes que aconteceram no passado, a medida da justiça ou do juízo estava claramente equivocada, mas o que a gente observa hoje é a banalização total. Ouvinte dizendo: grande descaso, gastam 42 milhões numa ciclovia, os hospitais não têm remédio ou atendimento, por ter Olimpíadas, vai ser restaurada antes dos remédios, diz aqui o ouvinte. Aqui na Ilha do Governador, diz ela, 3 jovens foram sequestrados e executados e parte dos corpos apareceu em pedaços à beira da praia. Todos têm as fotos no WhatsApp, mas notícia aqui não vira justiça, diz um ouvinte acompanhando a gente na Ilha do Governador, apontando mais um desses casos tristes que infelizmente acontecem todos os dias, e esse talvez seja um dos pontos. Muita gente acaba ficando insensível, né, pastor Jair? É verdade. Na verdade, JR, o que ela trouxe agora, isso aí é em todo o Rio de Janeiro. São informações diárias que muitas das vezes nós não temos nem conhecimento da causa. Então, nós temos por obrigação que tentar de alguma forma reverter essa questão. De qual forma, de que jeito, de qual maneira, nós precisamos rever algumas coisas em relação a isso. Porque se nós não levantarmos rapidamente, vai ficar muito pior do que já está. A prova de que está havendo a banalização da morte é que a morte hoje já não é mais nem notícia. A morte agora virou estatística. Morreu 2 ali na Ilha do Governador, morreu não sei aonde, já não é mais notícia, a não ser que seja o caso de uma pessoa famosa. Então, isso a gente vê a frieza com que a morte é tratada na nossa sociedade. Ouvinte dizendo: não podemos esperar esses sentimentos de pessoas que não têm Cristo, diz aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: é bom ressaltar que na hora em que a viúva estava desesperada, tinha uma banhista que aparentemente não a conhecia e a estava consolando, ou seja, nem tudo está perdido. É aí que nós vamos olhar e observar e pensar no papel de cada um de nós. Ouvimos aqui palavras claras sobre como o cristianismo deve se comportar no momento como esse. O cristão, ele não é insensível. Para o cristão não existe um aquário onde ele entra e se desliga do que está acontecendo do lado de fora. O cristão é aquele que se preocupa, que está junto, que sente a dor do outro. O cristão é aquele que vai interceder. Muitas vezes eu disse aqui que a informação é munição para nossa intercessão. Muitas vezes eu disse essa frase. Informação é munição para nossa intercessão, ou seja, você tomou conhecimento sobre um episódio. Em São Paulo, informamos agora há pouco. Desabou lá um instante. Você não sabe onde é que é, se tem gente, você não conhece ninguém, não tem nenhum relacionamento com alguém de lá. A tendência que nós temos é deixar para lá. Como deve o cristão agir numa hora como essa? Interceder. Informação é munição para a nossa intercessão. A atriz Cláudia Rodrigues ganhou um processo contra a empresa de seu ex-namorado. Eles ficaram durante pouco mais de um ano e durante esse tempo, para investir em sua empresa, ele pediu empréstimo no valor de 103 mil. A atriz aguardou por um ano para que o pagamento do empréstimo fosse feito, mas não aconteceu nada. Agora, um juiz determinou que o valor fosse pago acrescido de juros e correções. Você costuma emprestar dinheiro?
você está devendo a alguém de quem pegou o dinheiro emprestado, você levaria um conhecido seu à justiça ou até um irmão à justiça por causa de um empréstimo? O que a Bíblia orienta sobre emprestar e pegar emprestado, hein, queridos debatedores? Olha, a Bíblia, ela recomenda você nunca pegar emprestado. A Bíblia fala assim: a ninguém devais coisa alguma, senão amor. A Bíblia também, ela é contra a questão dos juros, o empréstimo com juros. Mas nós vivemos numa sociedade que essa realidade não é praticada. A Bíblia ensina que a gente não deve gastar mais do que a gente pode. Mas hoje em dia, né, ainda mais com essa crise financeira que o Brasil vive, pegar empréstimo se tornou uma prática natural. Entretanto, só se deve pegar quando você tem realmente a intenção de pagar, porque senão é calote, senão é roubo, verdade. E aí nós não podemos concordar de forma alguma. Existem pessoas que fazem de forma consciente, né? Ele pede justamente para não pagar. Então, nós jamais poderemos dizer o seguinte: nunca vou precisar de alguém, ou vice-versa. Mas quando isso acontecer, que você consiga cumprir da forma que foi combinado. Porque, infelizmente, hoje nós vivemos num país de crise e você faz um planejamento para a sua vida, às vezes não dá certo. Verdade. E você tenta recorrer a alguma pessoa que possa lhe ajudar, mas também chega essa pessoa e chega de forma bem sucinta, objetiva, sincera, dizendo o seguinte: posso fazer dessa forma. Se porventura você não conseguir honrar com seu compromisso, você pode de alguma forma tentar não trazer para ele prejuízos maiores. Então, existem pessoas que têm essa dificuldade, levam prejuízo ao outro e acabam depois se prejudicando, acabando até com a própria amizade. Não conseguiu, renegocia. E assim, olha só, se você vai emprestar um dinheiro para alguém, que esse dinheiro não seja que faça parte do seu orçamento. Porque às vezes as pessoas pegam um dinheiro que é seu, para pagar suas contas, né? E aí de uma reserva que você tem, você pega e empresta. Então você conta com esse dinheiro. Geralmente, quando a pessoa vai emprestar um dinheiro, vai emprestar, então você não conta com esse dinheiro. Porque pode ser que num dado momento que ela, olha, não vou poder te pagar agora. Ou existem pessoas que, como o pastor colocou, que pegam dinheiro e elas não querem pagar, elas não vão pagar, porque elas são caloteiras, e você sabe disso, né? Já chegou o seu conhecimento e você, na sua inocência, você vai lá, toma. Então, assim, é melhor você falar: olha só, eu estou te dando esse dinheiro, toma, porque a pessoa está precisando. Você pode fazer esse bem para essa pessoa? Faça de coração. Fala: olha, eu não estou te emprestando, eu estou te dando, porque você está livre, e coisa boa a gente poder abençoar, dar. É verdade. Eu achei importante o que a pastora falou, de você emprestar aquilo que não está dentro do seu orçamento, da sua emergência. Se você tem um dinheiro extra que você pode até esperar para receber, você empresta. Caso contrário, é melhor não emprestar, né? Olha aqui o que Jesus coloca pra gente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 34 e 35. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque é bondoso para os ingratos e maus. É uma situação difícil, não é fácil. É por isso que a porta é estreita e o caminho continua estreito. Quando a gente empresta, a gente precisa assumir o risco de não recebermos mais volta. Porque quando a gente fica com essa expectativa e volta aqui a expectativa, a gente pode se frustrar. Empreste entendendo que esse dinheiro não pode, ou melhor, esse dinheiro pode não retornar. Porque quando a gente vai com essa perspectiva desse dinheiro talvez não voltar, a gente não vai se frustrar com as expectativas equivocadas. E quem pegou emprestado, favor pagar, né? Tem que pagar. A Bíblia, ela nos coloca em duas posições. O ideal é que a gente pague sempre, o cristão. E se nós formos emprestar, que a gente empreste entendendo que há o risco desse dinheiro não retornar. E leva à justiça ou não? E quando é um irmão? JR, isso aí é bem particular, né? Porque quando você, como os pastores já falaram, você empresta, você tem um risco da não devolução do dinheiro. E quando você vai para um embate jurídico, o seu desgaste é bem pior. Físico, mental, emocional, porque na verdade você está se degladiando, né? Você está se expondo pela uma dívida que fora feita.
Eu não vou fazer menção aqui por questão de ética, mas eu já participei de uma situação de uma igreja uma vez, que o pastor, ele firmou um compromisso com um grupo e do dia para noite ele disse que não mais pagaria. Eles foram para o debate, eles foram para a audiência, tratando do assunto em questão, do valor, que era um valor bem alto. E chegando lá, o juiz falou o seguinte: interessante, né? Vocês pregam amor, vocês pregam a paz, mas hoje estão brigando por causa de dinheiro. Aquilo ali foi uma vergonha na hora. Eu me senti envergonhado. Então, até nisso a gente tem que ter um discernimento para ver qual o grau, onde nós vamos chegar em relação a isso que nós estamos fazendo. É uma decisão muito pessoal, de foro íntimo, mas assim, enquanto pudesse evitar ir para a justiça, deve ser evitado. Todas as tentativas devem ser feitas, né? Então, tá com dificuldade, de repente precisa do pastor tentar intermediar uma conversa de alguém próximo, alguém da família, você vai lá e confronta a pessoa. Sim. Agora, em casos mais extremos, em casos assim, em que não foi possível resolver entre as duas pessoas, às vezes é inevitável ir à justiça, e é um direito como cidadão. Sim, assim, eu gostaria de deixar a passagem de 1 Coríntios capítulo 6 que fala sobre isso. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Sim. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízos que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. A Bíblia é clara, queridos. E eu preciso assumir o compromisso de sofrer o prejuízo, se necessário for, para cumprir o que está aqui na palavra de Deus. O direito teremos sempre. Um irmão pode levar o outro à justiça? Sim. Pode. A pergunta é, ele deve levar à justiça? O que diz a Bíblia? A Bíblia é muito clara. Nós estamos lendo uma carta neotestamentária para a igreja, algo atual. Esse irmão não deveria levar à justiça. A igreja deveria ser um ambiente seguro para que decisões como essas fossem equacionadas ao ponto de não haver mais esse tipo de litígio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu penso dessa maneira, assim como o pastor colocou esse texto, se é para mim perder, eu vou perder. Porque o evangelho, ele tem que ser vivido de maneira integral. Não dá para cortar um pedaço. Amém. Então nós temos aqui pergunto para ficar claro se há consenso nesse aspecto. A leitura do texto bíblico foi feita, a continuação desse mesmo texto diz: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. E alguns dizem, se uma pessoa pega dinheiro emprestado reiteradas vezes e não paga, ou seja, caloteiro mesmo, ele não é irmão. E se fosse irmão, ele não agiria assim. Então, por causa disso, eu vou botar o camarada na justiça. Então, essa é a interpretação de alguns. Sim. Não é isso? Porque aí nós estamos tratando esse ponto. Mas aí o texto bíblico lido, ele nos norteia. Qual é o nosso comportamento? Não é do outro. Perfeitamente. Que tem o caloteiro, sempre teve. Você acha que isso é novo? Hein? Não, conheço várias histórias a respeito disso. O texto é antigo, né? Não é isso? Agora, a palavra de Deus, ela traz o norte sobre esse assunto. É claro, irmãos, isso não é uma coisa tão simples assim. É verdade. Não, na hora da prática, e muitas vezes, em alguns casos, existe até necessidade de que isso aconteça. A pergunta é: não existem sábios entre vós? Pode ser que alguém diga, aqui não. JR, eu acho que há um consenso aqui na mesa em relação a que não se deve-se evitar buscar a justiça. Agora, não, acho que não. Eu ouvi dois irmãos dizendo para não vão entrar. Não vão entrar. Agora, eu considero que em casos mais extremos, porque esse texto que foi lido não está advogando a injustiça, está advogando para a igreja julgar, para ver ali, né? Então, quer dizer, mas será que as partes envolvidas estão aceitando esse julgamento da igreja? Será que as partes envolvidas estão se submetendo
né, a liderança espiritual da igreja para resolver esse problema, se estiver havendo, que seja resolvido na igreja mesmo. Sou totalmente a favor. Agora, em casos mais extremos, pode ser que há necessidade de ir para a justiça, embora não seja o ideal, meu posicionamento. Assim, a Bíblia é clara nesse texto. Se porventura alguém não se submete, essa pessoa precisa ser disciplinada. Sim. Esse irmão precisa ser disciplinado. A questão é, se ele pegou dinheiro emprestado e não paga, ele não é irmão. A mim não cabe decidir quem é irmão. A Bíblia diz que o pai é que vai determinar quem é irmão. Vai separar o joio. E eu não posso correr o risco de tratar um irmão como se não fosse irmão. Eu prefiro errar para mais. Eu prefiro tratar um não irmão como irmão do que correr o risco de tratar um irmão como se não fosse irmão. O ponto aí é que o texto fala daquele que está com um problema com alguém e não daquele com quem você tem um problema. Quer dizer, tá falando da parte fiel. Como é que é a parte fiel aí, a parte que está correta, exatamente, como é que ela se comporta, porque o incorreto não pode entrar na justiça contra o cara. Tô aqui que tô entrando na justiça que ele está querendo me cobrar uma dívida, entendeu? A não ser que não exista a dívida, mas nesse caso é a postura que cada indivíduo tem em relação a esse assunto. Eu estou aqui com vários exemplos dos nossos ouvintes, como tem gente devendo as pessoas, hein? É verdade. Aqui é de mensalidade escolar, compra no cartão, dinheiro que a pessoa pega ali, pega lá, porque realmente você vê que tem um monte de gente que está endividado por causa de outros, e aí você tem um problema grave que aí está. Bom, os princípios da palavra, eles devem ser aplicados todos os dias em qualquer circunstância. Não é fácil. Muitas vezes os casos são complicados e difíceis, né? Muitas vezes a pessoa busca uma orientação da liderança espiritual, e aqui vou mencionar especificamente isso. Por exemplo, pastor, pastora, o irmão fulano está me devendo um dinheiro e não me pagou. Aí o pastor ou a pastora responde: você me perguntou antes de emprestar? É verdade. Não perguntei. Então você está perguntando agora por quê? Então vejam, muita gente responde assim. É verdade. Nem a ponto de dizer: seu meu irmão, vem cá, você está precisando de alguma coisa, vamos tentar ver aqui, vamos ajudar, ou pelo menos chamar o outro irmão, não faz isso não, rapaz, seu camarada está passando necessidade por conta disso, enfim, tentar de alguma forma mediar, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que da mesma forma que eu aperto o sujeito lá para ele não entrar na justiça, exatamente, eu tenho que apertar vocês aqui para vocês dizer o seguinte: concordo, vocês, pastores, serão os mediadores do processo para de alguma forma evitar que chegue nas barras da justiça. Concordo. Então, só não pode parar aí, JR. Só não pode parar onde? Você me perguntou, agora resolva que o problema é seu. Sim. Só não pode parar aí. Você não me perguntou, porque aí o pastor quer dar uma, né? Sim. Falou, agora vamos lá. Então vamos chamar, vamos conversar. O texto vou entrar pra mediar o assunto. essa situação, É isso. conversar. O texto lido advoga essa mediação. Também tem isso. O texto isso. lido diz o seguinte: Porque não você pode leva parar o na problema primeira para os santos ali decidirem resolver. Agora, se às vezes a própria igreja está fazendo vista grossa, está tirando o corpo fora, meu amigo, às vezes é inevitável a justiça. Então você tem os dois aspectos aí, tanto da postura daquele indivíduo, a postura daquele que vai mediar o assunto para de alguma forma resolver. Exatamente. E olha aqui, é muito encrenca, pelo que eu tô vendo aqui, pelo WhatsApp aqui, tá pulando o tempo inteiro aqui um monte de gente. Um monte de gente. Porque há muita gente eu emprestando gostaria cartão de crédito, fazendo isso. Então, assim, mesmo se ali o pastor, olha, chamou, O fez, pastor, uma pessoa, que tá ali, designada pelo pastor, porque aquela às vezes pessoa tem que ter uma ali, pessoa habilidosa para isso. Sim, aí não conseguiu. E às vezes Aí é vai ele pra mesmo que justiça. tá devendo, né? No meu conceito, não vai. Eu- Pra mim, Eu gostaria de falar novamente sobre o texto de Lucas, capítulo 6, que fala sobre o incrédulo. Se você for emprestar, entenda que você corre o risco de não receber de volta. E esse texto pode ser aplicado também nesse caso. Eu continuo seguro de que, na minha opinião, de que não deve ser levado à justiça. Isso é evangelho. Se a gente não for capaz de sofrer o prejuízo em favor do outro, em favor do evangelho, em favor do reino, em favor da repercussão que isso pode ser tomado diante dos incrédulos,
fica muito difícil. Eu penso que a gente deve sofrer sim o prejuízo em favor do outro. Isso eu entendi, pastor Hudson. Só para ficar clara a sua opinião, né? A sua opinião não, o seu posicionamento, sim, né? Que é diferente. Se tiver que emprestar, doe. Melhor doar. Não é isso? Tiver que emprestar, doe. Empreste. Se você não tiver condições de doar, não empreste. Não empreste isso. Eu concordo. Isso? Eu penso assim. Estou tentando só ler o seu posicionamento. Que o posicionamento E caso a pessoa emprestou, então ela já está. Se receber de volta, é lucro. É lucro. Agora, é o que diz Lucas capítulo 6. Está entendendo? Entendi. Então, gente, a pessoa vai tentar descobrir quem é que vai doar, entendeu? A malandragem é essa, né? A malandragem vai estar solta aí. O fato é que a gente tem que ter muito cuidado com isso, que muitas amizades são desfeitas por causa de dinheiro. Todo mundo é amigo, mas entrou o negócio do dinheiro, a coisa complica e a Bíblia tem resposta. O bom, gente, escuta só, nós tratamos aqui sobre vários assuntos todos os dias. E você vê que a Bíblia tem resposta para tudo. Exatamente. Verdade. A Bíblia tem resposta para tudo. Eu termino mais uma semana hoje reafirmando com alegria que a Bíblia tem respostas para todos os assuntos, e todos os assuntos que nós tratamos aqui, nós buscamos claramente a orientação bíblica, ou seja, qualquer assunto à luz da palavra de Deus. Quero só repetir, na abertura do programa de hoje, nós ouvimos e entrevistamos aqui Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de riscos, uma pessoa muito habilitada para falar sobre esse tipo de acidente, como nós assistimos ontem. A primeira palavra dele foi sobre o cuidado com o ser humano. Ele dizia que muitas vezes nós deixamos de lado o valor humano. Isso é encarar um episódio como o de ontem, percebendo que o valor humano está sendo deixado de lado por causa de outros valores. Sabe o que é isso? É enxergar um problema à luz das Escrituras. Quando a gente observa e vê que as pessoas estão insensíveis, o futebol continua enquanto os corpos estão ali na areia, nós estamos vendo um assunto à luz das Escrituras. Quando uma pessoa processa a outra, e nós trazemos esse assunto aqui, o assunto não é a pessoa. O assunto é o empréstimo. Não emprestar, emprestar, o que a Bíblia diz, ou seja, em todos esses assuntos nós observamos claramente o que a Bíblia nos ensina. E é desse jeito que nós vamos crescer cada dia mais em nome de Jesus. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Alguma vez você já promoveu situações para testar o caráter de alguém que se dizia seu amigo? 65% dos ouvintes por telefone já testaram o caráter, sim. Agora 56% deles no site nunca fizeram isso, não. Obrigado, ouvinte amado. Muito obrigado, pastor Guilherme. Um abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Quero mandar um forte abraço. Hoje eu estou acompanhado de um amigo, João Vitor, que é aspirante a pastor da Igreja Metodista Wesleyana lá em Vila Maria Helena. Quero mandar um abraço ao presbítero Josivan, lá de Jardim Gramacho, sempre ligadinho com a gente, ao Leandro Pedras, lá de Nilópolis, e as minhas ovelhas queridas da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Um forte abraço. Muito obrigado, pastora Cirlei. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço para todos da comunidade cristã Novo Dia. Um beijo para o meu lindo esposo, pastor Alex Pinheiro, e os meus filhos lindos. E um beijo para Sidney, que hoje ela está tomando conta deles. Um beijo, minha irmã linda. Muito obrigado, pastor Jairo de Paula. Obrigado, JR. Desde já quero fazer uma convocação. Dia 7 de maio, Rua Laranjeiras, número 15, Isser, Jardim Botânico. 8ª edição do seminário Eu Me Rendo. Então você que é de São João de Meriti, vai pra lá, 8 horas da manhã, espero você lá. Pastor Hudson, obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, quero mandar um beijo muito especial pra minha amada, doce esposa Carolina, pras minhas filhas Laura e Estela, pros meus pastores Silfarney e Patrícia Marques, pros sogros, né? Tem de fazer uma média com o sogro Paulo e Maria, e para toda a congregação da comunidade evangélica de Mesquita. Um beijo a todos e um forte abraço. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora. A pastora Cirlei vai orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje,
Diante de Deus em oração, nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos clamar ao Senhor para que Ele abençoe de maneira muito especial aquelas pessoas que estão decepcionadas com alguém. É tão difícil você gostar de alguém e depois ficar decepcionado e a pessoa fica triste, não quer mais confiar em ninguém. Vamos orar pelas famílias envolvidas naquele triste episódio, na queda de parte da ciclovia ali na Niemeyer. Clamando ao Senhor também por outras pessoas envolvidas em tragédias como as de São Paulo agora que nós acabamos de informar. Vamos orar também pelas pessoas que estão insensíveis e já não sentem a dor do outro, já não sabem o que é chorar com os que choram. Vamos orar por aqueles que de maneira muito especial estão envolvidos com empréstimos e dinheiro que foi, dinheiro que não veio, amizades rompidas, famílias com facções dentro dela, o grupo desse, daquele outro, por conta de dinheiro. É tão difícil a gente emprestar, precisar de volta e a pessoa não pagar. Ao mesmo tempo, nós precisamos nos posicionar dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. E este é o papel de cada um de nós. Mas hoje também, pastora, nós vamos agradecer a Deus pela vida da Marcela Bastos, que completa hoje mais um ano de vida, é a nossa produtora, está conosco aqui há tanto tempo e nós somos muito gratos a Deus pela vida dela. Ela é uma menina de coragem, é uma menina forte, é uma menina valente, é uma menina guerreira, que já passou por muitas batalhas na sua vida, mas não perde em hipótese alguma a certeza e a clareza da presença de Deus ao lado dela. O Senhor deu a ela muitas habilidades, uma delas é de pregar o evangelho. Ela anuncia a boa nova, a palavra boa, a palavra que vem das Sagradas Escrituras, e quando faz isso, muitas pessoas são abençoadas. Seus liderados adolescentes a amam intensamente e reconhecem nela uma liderança que tem formado gerações e abençoado muitas pessoas. A sua voz, ouvida aqui na 93 FM, tem a força daquela voz de que os ouvintes, em quem os ouvintes confiam, tem credibilidade, fala coisas corretas, fala brincadeiras, diverte os ouvintes, informa, produz o nosso programa e faz isso tudo com maestria e com grande habilidade. Marcela, no dia do seu aniversário, eu, a nossa equipe, os nossos debatedores e os nossos milhares e milhares de ouvintes reconhecem a bênção de Deus sobre a sua vida e agradecem ao Senhor por você existir e por estar aqui na 93 FM. Pela sua vida, nós também vamos orar. Sim, Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. Queremos colocar diante do Senhor os pedidos, as famílias enlutadas desses acidentes, de tantos outros, ó Deus, que não chegam ao nosso conhecimento. Queremos te pedir que o consolo do Senhor chegue até eles. Visite, Senhor, a cada um que necessita nessa hora. Colocamos, Senhor, diante de Ti todos aqueles, ó Deus, que nesse tempo vivem de maneira angustiada, isolados, Senhor, por decepções, por frustrações. Queremos Te pedir que o Teu amor alcance o coração de cada um e que eles vivam de forma, Deus, a viver a plenitude da Tua presença, Senhor, que o Teu amor transborde no coração de cada um. Ó Deus, queremos levantar a nossa voz e Te agradecer pela vida da Marcela, Te louvar, Senhor, porque ela tem sido levantada por Ti nessa geração, nesse tempo, para glorificar o Teu nome, para dizer que Tu és um Deus de milagres, que Tu és um Deus que faz, que a vida dela, Senhor, que a sua voz alcance, ó Deus, multidões, não somente de adolescentes, mas de todos aqueles, ó Deus, que se aproximam dela. Senhor, quero Te pedir que os seus dias nessa terra sejam prolongados, sejam dias, ó Deus, prósperos, sejam dias, Senhor, gloriosos, para a glória do Teu nome mesmo. Usa a Tua filha, conceda a ela, Senhor, os desejos do seu coração, que aquilo que está no Teu coração, Deus, esteja alinhado ao coração da Marcela, e assim ela viva e cumpra os propósitos do Senhor na sua vida. Te louvamos, Te bendizemos nessa manhã, que a cada dia a Tua boa mão possa sustentá-la. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
Debate 93.